Mas entre 1808 e 1822, esse período foi um período de transição para aquilo que acontece depois. Em 1822, quando o Brasil, já sem essa relação política com Portugal, vai seguir o seu próprio rumo politicamente e economicamente. Aí foi preciso criar instituições políticas, partidos políticos, então inaugurar uma dinâmica de política formal e político-partidária. Dentro dessa construção, né, estabelecida de instituições, de partidos, de grupos, é que a gente vê o nascimento, aí sim, das forças intelectuais conservadoras e liberais. E aí, salvo engano, nos anos 30 de 1800, né, na década de 30 de 1800, que se dá o nascimento do... Não sei se foi 32 ou 37, essa data me escapa agora, mas eu posso ver depois. Mas seguramente na década de 1830, que os partidos são criados com esses nomes e os seus integrantes, os seus apoiadores e defensores passam a ser identificados como conservadores e liberais. Né? Então o partido é criado, esses dois partidos são criados nessa época, né, mas já antes, desde 1822, essas forças políticas já começaram a se articular. Né? Antes do Partido Conservador ter esse nome, tinha o nome primeiro, acho que Partido da Ordem, e depois Partido Restaurador. Eu acho que é essa a sequência, e que se transforma posteriormente no Partido Conservador. Portanto, antes mesmo do uso do Partido Conservador, desse nome, já havia uma força conservadora política que depois se transforma ou ganha esse nome. Né? Por isso que eu digo que o conservadorismo brasileiro, essa tradição, ela começa no século XIX, ela se desenvolve no século XIX e ela morre, ou é morta, quando se dá, ainda no século XIX, quando se dá o golpe militar republicano que derruba a monarquia e inaugura a república. Dentro do Partido Conservador brasileiro, né, e as forças intelectuais que não estavam no partido, mas que o apoiavam, esse conservadorismo ele era muito influenciado por um tipo de conservadorismo ou tradicionalismo português. Sofreu muita influência também de autores franceses, espanhóis e também ingleses. Então, esse conservadorismo brasileiro, ele começa como uma posição política que ela estava vinculada profundamente à realidade política brasileira, ao contexto político brasileiro, à tradição política brasileira, claro, com essa relação com Portugal. E quando esse tipo de conservadorismo que estava sendo exercido na prática começa a ter efetivamente, começa a ganhar uma formulação teórica, então pronto, tudo novo, tudo assim acontecendo, e essa formulação desse conservadorismo brasileiro, profundamente vincado à nossa história, à nossa relação com Portugal, aos nossos hábitos, às nossas tradições, começa a ter influência de leituras de outros autores portugueses, espanhóis, franceses e ingleses.